Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Que você esteja muito bem. Eu sou o Edson Daniele, professor de Yoga do Shankara Yoga, e essa é a nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. Vamos falar hoje da meditação do dia 28, que é: não dependa de objetos mundanos. Pessoas de mentalidade mundana e ignorantes ficam encantadas e iludidas pelos produtos de Maya. Eles perdem sua compreensão por causa da força de Maya ou avidya e se iludem com objetos sensuais e perecem sem perceber o Atman. Os objetos mundanos são irreais. Se você pensar profundamente e indagar, o mundo com seus múltiplos objetos coloridos aparecerá apenas como um longo sonho. O objeto que aparece por um curto período de tempo apenas como a cobra na corda, mas não existe na realidade, é apenas um objeto mithya. Então, mais uma meditação lembrando a gente, para esse conceito ficar bem claro, do que é esse Maya, o que é esse mundo de Maya, esse mundo ilusório, e o que é o mundo real. Vamos começar a interpretação da meditação pelo final dela, quando ele fala, o Swami diz sobre esse mito, né, essa parábola da cobra na corda. Para quem não conhece, imagina que uma pessoa entra num barraco, num quarto assim, todo escuro, né, com um monte de coisa lá, e de repente ele vira para o lado, naquela escuridão, na penumbra, vê uma cobra lá e sai correndo, uma cobra enrolada, e sai correndo, todo assustado, com medo. Depois que ele se acalmar, ele pega uma luz, uma lanterna, entra de novo nesse quarto, e quando ele coloca a luz em cima, ele percebe que não era uma cobra, era uma corda. E aí ele relaxa. Então, essa parábola, ela deixa muito claro para a gente como que é esse mundo de Maya. A gente tem ilusão, a gente acha que sabe o que é que a gente está vendo, que a gente conhece, que a gente tem até controle sobre isso. A gente interage emocionalmente, cria ou não apego a algumas coisas, mas a verdade é tudo uma ilusão, porque se você colocar luz em cima disso, você vai ver algo totalmente diferente. E essa luz que a gente fala é o intelecto, é a sabedoria. Então, a sabedoria ela existe quando você se desprende, você se distancia do mundo de Maya. Por isso é um mundo ilusório ou avidya, como o Swami colocou aqui na meditação. Lembra? Avidya é a não verdade, ou seja, é a ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer algo, não saber que algo existe. Então, quando você está em avidya, você está em Maya, você só vê esse mundo ilusório onde a gente interage com as coisas e acha que isso é importante, é real, é necessário. Quando você amplia o seu conhecimento, a sua visão, você percebe, você sai da ignorância e percebe que o mundo é muito maior e que essas pequenas coisas que a gente lida nessa vida, que a gente interage, elas são ilusões. Por isso não merece apego, logo vai gerar sofrimento. Concluindo essa frase, onde o Swami fala de Maya ou avidya, ele diz que as pessoas, né, que se prendem a essa força de Maya se iludem com objetos sensoriais e então elas perecem sem perceber o Atman. O Atman, então, é a sua consciência expandida, já acima do seu ego, desse ego mundano, e assim, então, é da onde vem esse intelecto, essa sabedoria para saber distinguir o que é ilusão e o que é realidade. A primeira frase da meditação diz que pessoas de mentalidade mundana e ignorante ficam encantadas e iludidas com os produtos de Maya. Então essa ignorância é o avidya que a gente falou, a pessoa não sabe que existe uma outra forma de viver a vida. Ou seja, pessoas mundanas. Então a gente vai refletir sobre hoje. Em que nível que está o seu apego às coisas mundanas? Você sabe que existe outra vida, né, que continua após essa? Você entende a não necessidade de apego às coisas materiais desse mundo? E não só os objetos, mas as emoções, os sentimentos. É fácil para você fazer esse trabalho de desapego de tudo isso? Dar uma chance, para quem nunca fez isso, dar uma chance de viver um período da sua vida trabalhando esse afastamento, esse desapego das coisas de Maya? É um exercício que vale muito a pena tentar. Vamos então refletir e meditar sobre isso hoje. Om Namah Shivaya, Namastê. Um excelente dia para você. Até a próxima meditação. Seja bom, pratique o bem.